Comecei nossa gravação. Agora eu vou compartilhar minha tela. Vai ficar sem áudio mesmo, porque eu quero ir comentando com vocês. Tá todo mundo conseguindo ver? Sim, eu tô. Sim. Tá, vou deixar a telinha de lado. Caso entre alguém, eu consigo admitir na sala. Esse procedimento que a gente vai ver agora é um procedimento. Eu vi alguns vídeos, né, antes de passar para vocês. O que mais eu achei mais interessante foi esse. Eu até queria gravar alguns vídeos para vocês, mas não ia dar tempo de qualquer maneira para gravar e editar e tudo mais. Então, eu peguei alguns vídeos da internet mesmo. Esse vídeo tá bem certinho, de acordo com o que eu já expliquei para vocês. Então, aqui a gente vai revisar aqui algumas coisas do Papa Nicolau, tá? Da compositologia oncótica. Então, é a mesma coisa, caso vocês tenham em prova, leiam, é o mesmo procedimento. Então, para esse procedimento, a gente vai precisar de todos esses materiais, tá? Como não é um procedimento estéreo, a gente faz ele com luvas de procedimento. Então, precisa de um lápis. Lembram que eu falei para vocês que para marcar os dados da paciente na lâmina, não pode ser com caneta. Tem que ser com lápis. Então, cada local, cada instituição faz a anotação de uma maneira, né? Precisa de pelo menos 2 dados da paciente, o nome e mais algum outro dado, o nome e a data de nascimento, o nome e o CPF, ou o nome e o registro de prontuário da paciente. Então, além da lâmina, o potinho para ser armazenada essa lâmina, né? Depende muito do local, mas alguns locais tem um potinho para várias lâminas e não tem perigo porque uma não vai contaminar a outra, uma não vai, né? O material não vai entrar em contato com o outro porque ele vai ficar preso naquela lâmina. Tá? Aqui dentro tem material fixador próprio para isso. Então, como vai ter como essas lâminas vão estar identificadas, então não vai ter perigo quanto a isso também. Então, o potinho para o armazenamento, os espéculos, né? Esse espéculo é descartável e tem os tamanhos, né? PMG. A escova endocervical, que vai coletar material da endocervice. A espátula de aire, que vai coletar material da ectocervice, né? Daquela junção escamo-colunar que eu falei para vocês, que é onde mais acontecem as lesões de colo de útero, os cânceres acontecem lá. E uma pinça Cherron. Caso precise, caso tenha muita secreção, eu vou fazer uma limpeza delicadamente. Então, lápis, a lâmina. Tem que ter essa bordinha fosca, né, para fazer a anotação, senão não tenho onde fazer a anotação. Vocês lembram que eu comentei com vocês como é que eu faço a escolha do tamanho do espéculo? Em. Como é que eu faço a escolha do tamanho do espéculo? Como é que eu vou saber se eu vou usar o P, o M ou o G?
Mais ou menos em relação à idade da paciente, se for mais jovem ou idosa? A idade também é um fator. A idade, o peso, né? A altura, tamanho da paciente, se ela já teve filhos, então tudo isso vai me direcionar. Na maioria das vezes é o tamanho, é o M, né? Mas, né, podem ter essa variação aí. Então, primeiramente, antes de chegar nesse exame, né, a gente vai ter um exame, uma parte do exame assim, mas a gente conversa com o paciente, faz a anamnese, o exame físico da mama, para aí fazer o exame especular, né? Colhe o histórico dela. Aqui nessa imagem tá esse campo fenestrado, né? Só que na maioria das vezes não é um campo exatamente como esse fenestrado que a gente vai ter, ou não vai ter nada, né? Não se assustem, sei lá, quando vocês forem para a prática, não tiver nenhum campo para colocar. A maioria das vezes não tem nada mesmo. Nem para sondar, que é um procedimento estéreo, algumas vezes tem. Então, vou colocar o espéculo ou dessa maneira, ou ele reto, né? Para depois, assim que eu for introduzindo, ir girando para deixar essa borboletinha para baixo ou para cima. Então, vou segurar o espéculo, girar a manivelinha ali, a borboletinha, até eu conseguir visualizar lá o colo do útero. É fácil? Não é fácil, tá? Não é fácil igual tá nesse boneco aí. Mas com o tempo a gente vai se localizando. Se a gente soltar o espéculo, ele vai, se a paciente fizer alguma força, tossir, esse espéculo vai sair. Então a gente tem que não soltar o espéculo, tá? Então o primeiro material que a gente vai usar vai ser a espátula de aire. Então, vocês lembram que lá na espátula de aire é como se fosse uma das hastes, lá é como se fosse um coraçãozinho, né? E a outra é mais arredondada. Então, a parte do coraçãozinho, um deles é maior do que o outro. Então, essa parte maior aqui é o que eu vou apoiar no colo do útero e girar 360 graus para fazer a coleta da ectocervix. Que é essa parte. Vou passar na lâmina. E aí eu vou para escova endocervical. Vou introduzir a escovinha no orifício e girar 360 graus. Pegar a lâmina e vou passar onde não tem secreção ainda. Vou colocar lá no potinho, né? Giro a manivela ao mesmo tempo que eu vou retirando, né? Devagar, girando aí o espéculo. Tá? Outra coisa que a gente faz antes mesmo de fazer toda essa parte prática aí, é observar, né? O exame estático. Deixa eu colocar aqui. É o exame estático. Então, eu vou observar como é que tá essa região. Quanto à coloração, quanto à anatomia,
quanto à pigmentação, né? Ou se existe hiper ou hipopigmentação, se existe secreção, o aspecto dessa secreção, quantidade, odor. Então, tudo que eu puder observar, eu vou observar primeiro. Porque depois que eu fizer todo esse... Não vou notar na mesma hora, né? Porque senão eu não consigo terminar nunca. Então, vou fazer esse exame visual, estático e depois o especular de verdade. Para então eu fazer a anotação de todos os achados que eu encontrei, tanto no exame estático quanto no exame especular, no exame dinâmico, tá? Então, é sempre nesse sentido também que eu vou fazer a anotação. O observacional e depois o dinâmico, certo? No caso, nunca faz asepsia, só se estiver muito suja, caso extremo, aí faz externo, assim, bem superficial. Então, a gente não é para fazer a antisepsia, porque senão eu posso fazer alteração na célula. E nem usar lubrificante nenhum. Então, caso precise, a mulher tem uma lubrificação natural, caso tenha algum déficit ou seja uma paciente idosa que já tem um déficit. Ai, credo, gente, tô abrindo a boca hoje. Tô bocejando demais. A gente vai usar soro fisiológico. Só. E a Chirron com a gase, caso tenha muita secreção lá dentro, próximo do colo. Então, vou fazer essa retirada, né, de uma maneira, uma retirada dessa secreção em excesso e vou proceder o exame. Ok. Mas sempre assim, com muito cuidado, porque eu posso fazer alguma lesão, como é uma mucosa, tem que ter bastante cuidado para não ter sangramento, e daí isso repercutir no exame, no resultado do exame. Dúvidas? Todo mundo já fez, alguém já fez, alguém já viu, já participou. Mulherada, todo mundo já fez, né? Mas assim, nunca em outra pessoa, eu acredito. Fiz no laboratório só, na última aula. Joia. Então não tem dúvidas. Não, essa daí pode pôr na prova. Ô, Bianca, É pode verdade, dá pra fazer na acontecer prova. de alguma vez, quando a gente vai colher o exame, tipo, nem molhar o nome daquele negócio, né? Aquela espátula, nem molhar nada, que a mulher limpa tanto, tanto, tanto para ir fazer o exame e depois não tem o que colher. De fazer a lubrificação do espéculo? Não, não, a mulher limpa tanto a região antes de fazer o exame, que na hora que vai fazer o exame não tem que colher, já pode acontecer? Não, não, porque a limpeza que a gente faz é muito superficial. A gente não vai lavar internamente, né? Nem é indicado fazer isso, lavar com sabão a mucosa interna. Então, isso não é indicado. A gente lava superficialmente, a higiene é superficial. Então, o indicado antes do exame é que ela não tenha relação por 3 dias. A higiene ela pode ter normalmente, porque é uma área externa e não na área interna. Ah, entendi. Entendeu? Se A única tiver, coisa que a gente orienta é que ela não tenha relação por 3 dias, nem faça ducha, lavagem interna, esse tipo de coisa. se tiver relação da alteração, Pode dar alteração no pH, pode dar alteração com relação a sangue presente
no resultado do exame, além, né, de ter espermatozoide ali, né, que pode estar presente e pode estar vivo ainda. Eita, Porque o que que acontece? Outra coisa que acontece é que o esperma, o pH dele é diferente do pH da vagina. Então, ele é quase que o oposto, né, do pH da vagina. Então, pode causar alguma irritação na mucosa, vamos dizer assim. Então, pode entendi. sim, além de, por exemplo, sei lá, vou ter relação, uso preservativo. E eu posso também ter alguma reação com o material do preservativo e vir a alterar o resultado do exame. De maneira inflamatória, né? Entendi. Eu separei um vídeo que a gente não tem necessariamente uma aula sobre isso, mas eu acho que é super interessante para vocês. De sondagem, né? Cateterismo vesical feminino. Eu acho que vocês já tiveram essa aula já faz algum tempinho, mas é bom a gente dar uma revisada, porque eu sei que surge muita dúvida, principalmente com relação ao cateterismo vesical na mulher. Apesar de eu achar que é muito mais fácil que no homem, né? Existe bastante essa dúvida. Bom, o que a gente precisa? Todo mundo sabe que o cateterismo vesical é um procedimento exclusivo do enfermeiro, é um procedimento mais invasivo, então precisa dessas orientações, né? E o Corém respalda somente o enfermeiro fazer. A gente sabe que antigamente, não muito antigamente, assim, quem fazia era o técnico também, era o auxiliar também. A gente sabe que eles fazem muitas vezes melhor que muito enfermeiro, mas o Corém não respalda isso. Então, muito cuidado com relação a isso. A gente pode responder alguma coisa se a gente for autorizar algum técnico a fazer. Então, eu vou precisar de luva estéreo, do tamanho adequado. E aí eu vou falar para vocês: uma luva estéreo mais uma pinça Cherron ou duas luvas estéreo. E depois eu vou explicar o porquê. Gaze, um pacotinho ou dois para a gente fazer a bonequinha e fazer a antisepsia. A cuba para colocar a clorexidina aquosa. Não é a degermante, porque é mucosa, o degermante é sabão. E eu não vou tirar naquele momento, né? A Cherron. A própria sonda em si. Aí tem alguns tamanhos. A cuba rim não é absolutamente necessária. Uma seringa de 10 ou 20 ml para encher o balão e o coletor sistema fechado. Tá faltando aqui uma água destilada e a xilocaína gel. Então, eu posso fazer esse procedimento tanto sozinho quanto em dupla, né? Se eu for fazer sozinho esse procedimento, eu tenho que abrir todos os materiais previamente. Então, deixar tudo aberto, porém estéreo, lógico, né? Mas de maneira que fique fácil de manusear. Vocês vão ver que antigamente, há algum tempo atrás, a gente fazia a, a antisepsia com a luva de procedimento. Fazia a antisepsia com a luva de procedimento, depois calçava a luva estéreo
e terminava de fazer o procedimento. Mas não é a maneira mais adequada de fazer, né? Uma vez que a luva de procedimento não é estéril. Então, o que que seria o mais correto? Eu calçar a luva, duas maneiras, né? Eu calçar duas luvas estéreo. Com a primeira, eu fazer a antisepsia já com tudo aberto antes de calçar, né? Fazer a antisepsia e tirar essa primeira luva e com a luva de baixo finalizar o procedimento. Outra maneira é eu calçar uma luva estéreo, fazer a antisepsia com a pinça Cherron e com a mesma pinça, com a mesma luva, terminar o procedimento. Esse tubo aí é uma xilocaína, mas a xilocaína tem que ser estéreo, tá? Outra coisa, a xilocaína tem que ser estéreo e a partir do momento que ela é aberta, ela não é mais estéreo. Então, o correto seria usar um tubo de xilocaína, um tubo não, né? Mas um frasco fechado de xilocaína gel para cada procedimento. Então, eu mesma já pego a tubinho de xilocaína gel, uso e dá dó, mas eu jogo fora, né? Porque não tá estéreo mais. Então, tá tudo disposto. Nessa cuba, ele colocou a água destilada para testar o balão, tá? Pode ser feito dessa maneira também. A gente vai lá e testa o balão. Tá com o estéreo encostando ali na mesa. Então, aqui, outra coisa que eu faria antes dessa pessoa, antes dele. Giovando, desliga seu microfone, por favor. Eu faria uma bonequinha com essas gases. Então, dobraria ela duas vezes. Em torno de 6 bonequinhas de gaze. Embebe ela lá na Corexidina aquosa. Tá, deixa lá na cubinha. Aí, antes de fazer o procedimento, como eu vou estar com uma luva estéreo só, eu tenho que facilitar as coisas para mim, porque vocês concordam que se eu for passar a sonda sem conectar a sonda com o coletor, vai começar a sair diurese? Vai começar a sair diurese. Então, ainda mais no começo que a gente não tem tanta prática, vai começar a sair diurese e para eu conectar esse negócio que é super difícil de encaixar, que você monta lisa. Então, eu conecto ele antes de fazer a antisepsia. Então, eu já deixo meu material pronto, incluindo a conexão da sonda com o coletor. Outra coisa que a gente tem que ver, que algumas vezes vem aberto, é a saída desse coletor. Então, fechar para continuar. Então, vou fazer a antisepsia. Primeiro, né, eu vou de fora para dentro. Começo por fora e vou seguindo, né, monte púbico, virilha, desprezo a gaze. Grandes lábios, viro a gaze. Outro lado dos grandes lábios, desprezo a gaze. Vou expor aqui os pequenos lábios. Um lado da gaze para limpar um lado dos pequenos lábios, outro lado da gaze para o outro lado. Desprezo a gaze.
Outra gaze para limpar clitóris. Vou descendo aqui, né? Orifício da uretra, vagina e o períneo. E desprezo. Se eu tiver bastante secreção ou for achar necessário, eu vou repetir esse momento. Aqui ele faz tudo com uma só, mas eu acho que é para exemplificar. Coloco o campo fenestrado. Esse campo fenestrado que eu vou colocar, que tem que ser prático, né, gente? Ele vai ser aberto em um dos lados. Então, imaginem um campo. Imaginem essa tela aqui que vocês estão vendo o vídeo. Um campo desse jeito, um orifício no meio, um buraquinho no meio, fenestrado. Mas vocês concordam que se for só assim, igual a gente estava vendo lá no vídeo do Papa Nicolau, eu vou passar a sonda por esse orifício e daí para eu tirar. Aí dá uma certa atrapalha, né? Dá uma certa confusão. Então, eu vou... Opa! Então, esse campo fenestrado, o mais correto para isso é que ele tenha esse orifício, mas ele tenha um corte, ele seja como se fosse cortado em um dos lados. Para quando eu passar a sonda, eu vou somente abrir um dos lados e conseguir tirar ele mais facilmente. Então, coloco o campo para não ter perigo de contaminar a sonda, nem minha mão, nem nada. Então, antes disso também, eu já tenho que estar com a minha seringa com água destilada pronta, né? Ele não faz isso, essa conexão. Outra coisa, nesse momento aqui. A gente a gente vai enrolar a sonda na mão dominante. Enrolo a sonda na mão dominante e com a mão não dominante, porque eu já acabei usando essa mão não dominante para expor o meato na hora de fazer a antisepsia, concordam? Então, essa mão tá morta, na verdade, porque eu já contaminei a mão esquerda. No meu caso, que sou destra. Então, eu vou expor aqui o meato com a mão esquerda. Aqui, eu não pego jamais na sonda com essa mão. Porque a mão ela vai estar totalmente enrolada e já com achilo, né? Com a xilocaína. Ela vai estar totalmente enrolada na mão dominante. Desse jeito aqui, né? Igual tá aqui. Então, eu vou expor com a mão esquerda e eu não toco jamais com a mão esquerda na luva, na sonda. Então, toda a progressão que eu vou fazer de sonda vai ser com a mão dominante. Olha o trabalho, né? Já deveria estar pronto isso. No caso, pode introduzir, né? Nessa retornar já parar de introduzir, né? O ideal é introduzir um pouco mais. Um pouco mais, não tem problema se introduzir mais. Eu prefiro também introduzir a maior parte da sonda, deixar faltando pouquíssimo aí até chegar nesse final da sonda mesmo. Depois eu vou fazer, depois que eu introduzir, enchi o balão, aí eu faço essa pequena tração para ver se o balão está realmente ancorado na bexiga. Olha o trabalho. Porque introduzir no gás é melhor para evitar problemas na letra, quando você está na certa, danificar algo do tipo.
Não entendi, desculpa, ficou meio ruim o som. Pode repetir? Introduzindo um pouco mais, é mais garantido para não danificar a uretra, né? Com certeza, concordo com você. É melhor introduzir mais, não tem para onde ela ir, né? Então, do que introduzir menos e insuflar esse balão com a sonda na uretra do que introduzir mais, não vai ser um problema. Então, vocês viram, tem várias maneiras da gente fazer. Não tá errado o que eles fizeram, a maneira que eles fizeram, mas se dá para adaptar de uma maneira que fique mais fácil, né? A gente faz isso, né? Não é sempre que a gente tem todos esses materiais aí também, mas o mínimo tem que ter, né? Tem que ter pelo menos uma dessas, ou a cubinha ou a cubarrim, né? E o restante desses materiais tem que ter. Então, Bianca, eu não tenho pinça Chiron. Como é que eu vou fazer então a antisepsia? Duas luvas estéreo. Luva estéreo sempre vai ter. Não tem como não ter, tá? É o mais correto a se fazer. Tudo bem? Tudo bem. Dúvidas? Fácil? Tem bastante coisa. Professora, só uma perguntinha. Normalmente eles pedem, no hospital vai me contratar, será que normalmente eles pedem para mim fazer essa provinha? Olha, em Sorocaba eu sei que o Santa Lucinda pede Hum, prova prática. nossa, deve dar um nervoso e a pessoa se atrapalha tudo. Ah, com certeza, né? Ainda mais sabendo que você está sendo avaliado, mas acho que a questão é, se eu me contaminei, se eu vi que eu contaminei o material, eu não posso continuar. Então, acho que esse é o ponto, né? Não é ver se tá tudo 100% correto, é ter essa noção mínima, né? Se eu tô fazendo o procedimento, eu vi que eu encostei minha luva em algum lugar, eu vi que encostei a sonda em algum lugar, então eu paro imediatamente e falo, não, eu contaminei, tem que trocar isso e aquilo. Então, esses dias mesmo, eu fui sondar uma paciente e eu sondei, coloquei a sonda e não voltava nenhuma, né, diurese, nada. Mas não é possível. Tirei a sonda, né, uma sonda de alívio, era para coleta de urinão. Tirei a sonda, eu vi que tinha secreção na ponta da sonda. Então, eu não posso introduzir essa sonda novamente, eu tenho que pegar outra sonda, porque já está contaminada, né? E trocar todo o material, né? As luvas, a sonda. Então, troquei tudo e fiz tudo de novo. Então, acho que o intuito dessas provas de hospital, né, para admissão, é ver se o funcionário tem essa noção, né? Se não vai fazer uma coisa absurda ali, ou ver que contaminou e continuar o procedimento. Né? Mesma coisa com relação à punção, por exemplo, que eu acho que também eles também fazem lá. Tem coisas que não são admissíveis, né? Fazer sem luvas, esse tipo de coisa. Viu? Mas assim, que nem a gente tá tendo isso agora no quinto semestre, né? E até a gente terminar a faculdade, para depois a gente fazer uma prova, mas não vai lembrar de cada detalhe assim. Ah, é bastante detalhe mesmo, por isso que tem que sempre, que assim, não tem como a gente treinar, né? Mas pelo menos assistir algum vídeo, fazer alguma coisa. E outra coisa, no estágio vocês vão fazer bastante. Então não se preocupem com isso, porque pelo menos no estágio vocês vão ter, né? Vocês têm estágio até lá, então vocês já tiveram aula de semiologia? Já. Ah, então tá bom. Então vocês já viram isso.
Dúvidas aí com relação à sondagem? Às vezes pode ter uma dúvida aí com relação, né? Colocação da luva. Tudo isso é fazendo, não tem jeito, né? Só ver não dá, tem que fazer. Aqui separei um outro vídeo para vocês sobre palpação, o exame clínico da mama. Então, inicialmente a gente vai fazer a anamnese, questionar a paciente, né? E qual que é a frequência da realização do exame clínico da mama? Qual que é a frequência do exame clínico da mama? Acorda, pessoal. Ai, vou parar esse vídeo e não vou continuar. Ô, professor, eu tô pensando aqui, exame clínico é o exame que o profissional da saúde vai fazer, né? E isso que eu queria que vocês me perguntassem. A diferença do exame clínico para o autoexame Ah, é tá. exatamente o que você falou. O autoexame é a paciente que vai fazer nela mesma. Exame clínico é o profissional que faz. Ah, o clínico, então, uma vez por ano, que é quando a pessoa vai no ginecologista. E o auto Exatamente. todos os meses. Exatamente. Ou uma vez por ano, né? Ou quando ela for ao ginecologista. Aí ele faz esse procedimento. Ou a cada 2 negativo, né? Ou, exatamente. Ou quando Porque ela for, a cada 2 anos, 3 anos, no ginecologista. falou exame clínico, eu fiquei pensando, eu falei, ai meu Deus, meu Deus, clínico, clínico. Daí, é por isso que eu demorei. É isso que eu queria que vocês me perguntassem. O Né? Tico e o Essa é a Teco, diferença mesmo. Oi? o Tico e o Teco hoje estão devagar. Ui. Então, aí, com relação ao exame da mama, primeiro o exame estático, do mesmo jeito que no Papa Nicolau. Então, eu vou observar somente, primeiramente, né? A pele, a cor, a textura, o tamanho, a anatomia, se existe espessamento, né? Esse aspecto na pele com casca de laranja. Padrão vascular aí, se existe uma circulação colateral que pode indicar algum tumor, alguma coisa nesse sentido. Nas mamas, simetria, tamanho, formato. Mamilos, mesma coisa. Mamilo supranumerário, igual tá aqui, se a pessoa tem mais de né? Mais de uma mama, mais uma mama acessória ou mamilo acessório, mamilo supranumerário. E derrame mamilar se existe alguma descarga papilar, né? Se existe saída de secreção ou de leite. Ô, professora, a minha mãe, ela tem 3 mamilos, né? 2 normais e um embaixo. E disse que quando eu nasci, que eu sou a primeira filha, saía leite pelo um terceiro também. Sai leite também. Se tem tecido mamário,
Se tem orifício, sai. Eu falei, nossa, mas... Na axila? Hã? Na axila? Não, é um mamilo em cima e outro bem embaixo da mama. Sabe Que onde interessante. mama? Não sei como que chama. A mama fica em pezinho, né? Sabe onde tem essa curvinha? Aham. Então, Embaixo. outro mamilo. E sabe, você falou disso, eu lembrei de uma coisa. Uma vez eu fui passar uma sonda num paciente, ele tinha 2 uretras. E era um homem, paciente, era um homem, né? E aí, tava inclusive dando estágio. E eu nunca tinha visto aquilo. Eu falei, meu Deus, e agora, né? E saía, aí eu perguntei pra ele por onde ele fazia xixi. Ele disse que fazia xixi, saía xixi pelos 2 orifícios, pelos 2 buracos, pelos uretras. A minha mãe Aí eu fala tentei passar a sonda pelo orifício, né, certo. mais proximal, né, não distal, não no pênis mesmo. Acabou não indo nem por um nem por outro. Esse paciente teve que passar a sonda por vídeo mesmo. Mas Viu? Mas Mas quando tem quando 3 mamilos, a pessoa pode fazer uma cirurgia? pode fazer. Pode fazer para tentar retirar, mas acho que é mais difícil, porque se for mama extranumerária é mais fácil, né? Tira todo o tecido e tá tudo certo. Agora com mamilo eu acredito que seja um pouquinho mais difícil. minha mãe, a médica tinha falado pra ela, ela nunca quis, porque ela achava bonitinha até. Porque ela falou que a única vez que incomodou foi quando eu nasci, depois quando minha irmã nasceu, porque eu mamava no seio e escorria embaixo. Mas aí ela falou, era só eu não dar embaixo, né? Porque se ela desse no terceiro, desenvolvia. Então ela não deu e continuou até hoje. Menopausa. Esse paciente que também ele era paciente mais idoso e nunca fez cirurgia. Então vai da pessoa, né? Do desejo da pessoa fazer mesmo. A gente pede para a paciente fazer esses movimentos, né? Colocar a mão atrás da cabeça, erguer os braços, fazer pressão na cintura para ver se existe uma movimentação simétrica do tecido, né? E se nesse momento a gente consegue ver alguma diferença na simetria, na movimentação. Os linfonodos eu vou palpar embaixo do braço, né? No sentido do braço mesmo, no sentido do tórax, para ver se existe alguma alteração de tamanho, se ele está inchado. Exponho somente a mama que eu vou fazer a palpação. E faço essa palpação sempre pensando nos quadrantes, né? Para não deixar nada de lado. Nada, nenhum quadrante sem fazer. Então, vou de dentro para fora. Mas isso não acontece, né, quando a gente vai no ginecologista, porque eu lembro que quando eu vou, sempre parece que eles tiram as duas para fora. É, Acho que para economizar tempo, sei lá.
E podem reparar que é meio rápido, né? É meio na pressa, igual você falou. Então, eles não gastam um tempinho fazendo, mesmo procurando alguma coisa. É meio papum. Então, se eu achar alguma coisa, eu tenho que escrever a localização, qual quadrante, qual é o tamanho desse nódulo, qual a quantidade, se ele é móvel ou não. Tentar descrever o tamanho, né? Se tem dor à palpação, né, essa paciente relatador. Vocês já viram aquela mama da faculdade? Não. Tá. E a palpação do mamilo também. E fazer a expressão para ver se existe descarga papilar, para ver se existe saída de secreção ou sangue, ou leite, né? Tem pacientes que tomam alguns psicotrópicos, algumas medicações que fazem alteração e acabam liberando. Não é leite de fato, né? Mas a gente chama de descarga papilar. Eu lembro bastante disso quando eu fazia estágio no mental, que existia o mental ainda. E as pacientes de lá tomavam, todas tomam, né? Medicamento psicotrópico, ansiolítico, tudo. E eu lembro que uma delas ela apertava o mamilo assim, nossa, esguichava leite, secreção, sei lá o que era aquilo. Mas ela não estava aumentando, não estava grávida, não estava nada. Era tudo por conta da medicação mesmo. Cadê o que eu queria passar? Aqui. Então, não necessariamente essa paciente esse exame clínico vai ser feito anualmente. Se essa paciente for a cada 2 anos, a cada 3 anos, de acordo com o seu resultado de colpocitologia, ela vai ser feito esse exame. Se for anualmente, vai ser feito anualmente. Tá? Ainda a gente orienta a fazer o autoexame. Dúvidas com relação ao exame clínico? A gente já sabe que ele não deve ser feito rapidamente, como é feito algumas vezes, né? Então, para palpar todos os quadrantes da mama é demorado. Para eu pesquisar, fazer essa pesquisa de linfonodos e todo o tecido, é demorado, não é rápido mesmo. Então, outro vídeo que eu separei para vocês é aqui com relação ao exame obstétrico. Tem um outro vídeo também, vou passar esse primeiro. É interessante sempre cobrir a paciente, né? Por mais pressa que a gente tenha, não importa, né? A paciente está passando por aquilo a primeira vez, ela não está acostumada e a gente tem que respeitar o individualismo dela, o pudor, respeitar, né, esse momento. Então, primeira etapa do exame
do exame obstétrico, da palpação obstétrica, é palpar o fundo do útero, tá? Palpa o fundo do útero para identificar mesmo onde é que ele está. Palpo os flancos, aí a lateral, para identificar a posição do dorso, se o dorso está à direita, se o dorso está à esquerda. O dorso do bebê, né? E a manobra de Leopold para ver o que tá ali na pelve da mãe, se é cabeça, se é pelve do bebê, se está encaixado ou não. Então, quando eu faço essa movimentação com a minha mão, em formato de C, eu consigo sentir se ele está encaixado. Se ele não está encaixado, a cabecinha vai repercutir, vai reverberar a água e eu vou sentir, né? Então, se está encaixado, a cabeça vai estar fixa, eu não vou conseguir movimentar a cabecinha. A medida de altura uterina. Então, o zero da fita vai lá na sínfise púbica. E eu deslizo a mão até o fundo do útero que eu já identifiquei naquele primeiro momento. Para identificar o BCF, eu vou colocar o gel ali no sonar. Então, se o dorso tiver cefálico com o dorso, deixa eu pôr o som para vocês. Cefálico com o dorso à direita. Tá à direita. Vocês estão ouvindo o som? Não. Então, deixa eu falar. Se o dorso estiver à esquerda, é cefálico, ele vai estar para baixo da cicatriz umbilical, à esquerda. Se o dorso estiver à direita, para baixo da cicatriz umbilical, à direita. Então, eu não preciso ficar movimentando o sonar o tempo todo, né? Igual ela tá fazendo, é o certo. Então, eu vou girar, buscar naquela mesma região. Se naquela região, nessa busca que eu fiz, eu não achei, aí mudo o sonar de lugar. Senão, não vou encontrar por ali mesmo. Acho que tá muito para o lado, mas aí é onde a gente acha mais facilmente. Acho que achou. Então, a gente vai fazer essa contagem de BCF por 1 minuto. Para ver se nesse minuto não existe desaceleração, não existe nenhum achado diferente, né? Está mantendo o padrão. Deixa eu tentar colocar o áudio para vocês.
7h44, tá ótimo. Ouviram? Sim. Aí ela vai fazer um toque vaginal. Se a paciente, o toque vaginal, ele não é feito com luvas estéreo. Se a paciente tem bolsa rota, é indicado que seja com luva estéreo, mas não é obrigatório, nem é tão necessário assim, mas é indicado. Então, para fazer o toque, eu introduzo um dedo, depois o segundo dedo. É o dedo indicador e o dedo. Que dedo que é esse? Dedo do meio. Pesquisa de edemas. Nesses outros vídeos, fica mais perceptível aqui a palpação obstétrica. Dúvidas aí com relação à palpação? Não. Esse daqui, uma colocação de cardiotoco, tá? Também só o enfermeiro pode colocar, o enfermeiro obstetra, o enfermeiro generalista, desde que tenha um treinamento para isso. O técnico nem pensar, apesar de ser super fácil de colocar, não tem segredo nenhum, porém também não respalda. Então, nesse aparelho aqui é um pouquinho diferente, mas são dois transdutores, um de toco, que é o que vai transmitir as informações de tônus uterino, né, de contração uterina, e o outro que é o do BCF, o sonar. A gente só vai colocar o gel no do BCF, no do sonar. No outro a gente não coloca nada, tá? Ele pode estragar o aparelho, estragar essa membraninha que tem silicone. Então a gente não coloca nada. E existe um outro aparelhinho aqui que está conectado no cardiotoco, que a gente pede para a paciente apertar o botãozinho todas as vezes que o bebê mexer. Então, se ela sentir o movimentar, ela aperta. O aparelho registra automaticamente as movimentações, mas a gente também pede para o paciente apertar. Alguns não registram, né? Então, se for gêmeos, né, tem dois sonares para fazer ao mesmo tempo. Onde eu trabalho não tem esse segundo, mas a gente faz um de cada vez.
Palpação do fundo do útero. Vocês viram lá? Ó, fundo do útero. O fundo do útero tá ali. Então, nosso toco vai ali. A gente prende de uma maneira que não fique muito apertado. Sempre pergunta para a paciente se tá ok, se não tá tão apertado. Cuidado que ele vira mesmo, então tem que arrumar um pouquinho a cinta. E aí, nesse eu vou pôr o gel. Gel transdutor, gel normal. Ese sonido corresponde a la frecuencia cardíaca. Es el cierre de las válvulas del corazón del feto. Entonces, una vez que ya está ubicado ahí, podemos proceder a colocar las correas. Quitamos las manos y podemos determinar. E aí a gente vira a paciente, né? Lateraliza a paciente, dá o botãozinho lá para ela apertar e deixa por 20 minutos. Na maioria dos aparelhos é dessa maneira. O aparelho que eu tenho lá, inclusive, é parecido, mas não é desse. Lá é Samsung, não sei se é Samsung, mas lá é Samsung. Do lado esquerdo aqui aparece a frequência cardíaca. E do lado direito aqui, nessa menorzinho, o tônus uterino. Então, deixa eu ver se ele vai mostrar mais. Eu já mostro para vocês alguns cardiotópicos para a gente dar uma olhada. Então, aqui é um exemplo de cardiotóxico, estão vendo? Sim. Sim ou não? Tá. Aqui é um exemplo de cardiotóxico. Então, nessa faixa aqui temos o BCF, nessa faixa aqui temos a contração uterina. Aqui, a gente tem uma contração próximo, aqui uma linha basal na linha de 0. A partir dessa linha 0, se existe algum pico, quer dizer que tem uma contração, tá? Se nesse caso aqui, por exemplo, tem uma pequena movimentação, né? Duas movimentações aqui, 2 picos pequenos. Eu vou tentar identificar se nesse mesmo momento teve alguma movimentação do feto, algum registro. Como é que eu sei que tem algum registro de movimentação fetal? Ele aparece, é que nesse aparelho aqui não tá aparecendo tanto. Aqui, ó. Ele aparece uma marquinha. Estão vendo? Uma marquinha mesmo. Tá? Um registro que teve movimentação. Se não tem, pode ser considerado uma pequena contração, sim. Tá? Mas isso aqui foi super rápido. Não dá nem para falar que ela está em trabalho de parto, porque esse cardiotópico é rodado em 20 minutos. Em 20 minutos, deu 2 pequenas alterações aqui, 2 pequenas contrações. Podem estar coincidindo com movimentação fetal, tá? E aqui é a linha do BCF. Então, aqui a gente tem a marcação no papel, né? 60, 80, 100, 120, 140, 160, 80, 200. Qual que é o limite da normalidade do BCF mesmo, que eu comentei com vocês?
120 a 160. 120 a 160. Alguns autores, algumas literaturas, 110 a 160. Tá? Então, esse BCF a gente vai ver linha de base. A linha de base é onde esse BCF se mantém por mais tempo. Então, a gente pega, traça uma linha aqui. Exata. Deixa eu ver se eu consigo inserir alguma linha aqui. Ele tá mais presente nesta faixa aqui, né? Um pouquinho mais para baixo até. 100 e... Aqui. 140 e pouco. 145, mais ou menos. Então, tá dentro do padrão de normalidade. Outra coisa que a gente observa é se ele acelera. Se ele tem uma aceleração e volta para o padrão, né? Ele tem que ter pelo menos 2 acelerações nesse tempo de 20 minutos. Então, aqui tem um pico de aceleração, aqui tem outro pico de aceleração. Essa aceleração quer dizer aumento dessa frequência cardíaca. Pelo menos 20 batimentos por minuto da linha de base. Então, tem aceleração? Tem aceleração. Então, tá ótimo. E outra coisa que a gente vê se tem variabilidade. Variabilidade é uma pequena alteração da frequência cardíaca com relação, né, entre a aceleração e a linha de base. Então, são essas pequenas movimentações aqui. Tem variabilidade? Tem variabilidade. Então, essa BCF tá linda. Essa cardiotoque tá linda. Não tem desaceleração. Não tem bradicardia. E essa cardiotoque, vocês acham que tá bonita? Tá legal? Tá boa? Eu acho que não, tem uma desaceleração aí, né? Tá diferente. Tá em trabalho de parto? Tem contrações? Tem mais risquinho. Tem contração? Eu acho que Não não. tem contração. Não tem nenhum pico aqui, né? E aqui? Tem... Qual que é a linha de base aqui? Vamos dar um zoom. 100, 120, 140, 150, 160, 80, 200. Qual que é a linha de base aqui em que ele se mantém por mais tempo? 130 aproximadamente, né? Tá ok, tá dentro do padrão. Tem aceleração? Tem mais que o outro. Tem aceleração. Tem variabilidade? Tem. Tem. Então tá bom. Não tá ruim, não. Então, desaceleração é quando está abaixo de 110. Oi? Quando é desaceleração é quando está abaixo de 110 aí. Então, vou mostrar um padrão de desaceleração para vocês. Não necessariamente abaixo de 110, mas ó, quando a linha de base está abaixo de 110, é preocupante. Ele pode até, inclusive, estar acima de 150 e desacelerar, né? A gente tem desaceleração, a baixa frequência cardíaca, a gente já tem que ficar atento e preocupado, né? Aqui, por exemplo, ele tem desaceleração, mas ele não baixa de 120, né? Deixa eu tirar o zoom. Tem contração?
Tem. Tem. Tem contração. Uma coisa que não dá pra gente querer comparar também é com relação à intensidade da contração, porque o cardiotoco não é 100% fidedigno com relação à intensidade. Então, existe uma movimentação ali na... Peraí. Uma movimentação ali na linha do cardiotoco, ali na linha do toco. Então, a gente já vai observar se essa movimentação mantém como mantém aqui, né? 1 minuto quase, né? De contração. Cada quadrado desses aqui, ó. Deixa eu colocar aqui um quadrado. Cada quadrado desse, lógico que o cardiotoco pode estar configurado para mais, mas o padrão é cada quadrado desse tem 1 minuto, né? Na extensão aqui ao longo dele, no decorrer do cardiotoco, tá? Então, 1 minuto, quase 1 minuto, né? Que aqui vem um pouquinho mais pra cá. Então, aqui a paciente está em trabalho de parto. Qual que é a linha de base dessa cardiotoco aqui? 140? 150? 150? Ele desacelera? Desacelera. Tem aceleração? Não tem aceleração. Não tem aumento da frequência cardíaca. Essa linha de base é 150, ele não vai para 160, 180. Concordam? Ele faz justamente o contrário. Ele faz uma desaceleração, ele diminui a frequência cardíaca, né? Todas as vezes que tem contração, inclusive. Então, se a gente traçar uma linha aqui, a gente vai ver. Deixa eu só traçar aqui para eu vou aumentar a espessura dessa linha. Então, a linha de base é onde está o pico dos traçados, né, Ariane? Não, a linha de base é onde a frequência se mantém por mais tempo. Que está sempre no 150 aí mantendo, né? Isso. Então, aqui, ó. Ele desacelera numa contração. Começa a desacelerar no meio da contração. Começa a desacelerar no meio da contração. Então, isso aqui a gente chama de DIP 1, que é uma desaceleração considerada fisiológica. Então, não é tão preocupante assim. Mas ele tá bem. Tá bem, a gente tem que ver se a paciente comeu, né? Porque muitas vezes é uma compressão aí, né? De polo cefálico, uma compressão de cordão, e pode acontecer essa desaceleração que a gente chama de DIP1. É considerada fisiológica, mas desde que ela tem vários tipos de DIP. Eu não vou entrar em pormenores com vocês, mas essa é considerada fisiológica. A que coincide com o pico da contração, né? Porque acontece fisiologicamente uma diminuição de oxigênio para o bebê no momento da contração. Isso é fisiológico. E ele pode responder com uma bradicardia, não bradicardia, mas com uma desaceleração. Tá? A gente vai considerar algumas coisas. Qual que é a dilatação dessa paciente? Existe mecônio? Essa paciente comeu? Ela tá lateralizada? Então a gente considera algumas coisas para além, né, para ver como é que tá o estado dessa paciente. Essa cardiotoco tá bonita? Não. Não. Não precisa nem falar mais, né? Não, não tá.
Essa cardiotoco tá bonita? Não. Também. Não, também. E qual que é o lado mesmo? É a esquerda, né? Que é melhor para fazer o cardiotoco ou não? Nem sempre. Esquerda ou direita. Ah, Lateralizada. entendi. Olha esse tamanho dessa desaceleração. E essa cardiotoco? Tem bastante contração, né? Tem bastante contração. Então ela estaria em trabalho de parto ou não? Tá em trabalho de parto. Tá em trabalho de parto. Muito provavelmente um período expulsivo até. Que O tá bebê, bem próximo uma da outra. Oi? o bebê tá super bem. Coraçãozinho. Então, a linha de base tá em 130, mais ou menos. 135. Entre 30 e 40. Tem aceleração? Tem. Tem não. Tem não. Tem não. Tem não. Tem não. Tem uma pequena variabilidade, né? Mas ele não tem aceleração. Então a gente tem que considerar algumas coisas também. Será que a paciente comeu? Será que isso não pode ser por falta de glicose? Será que o bebê não tá hiporreativo, não tá reagindo, né? Será que tá num período expulsivo? Então, num período expulsivo, a gente não faz mesmo, né? Não é nem muito indicado fazer paciente em trabalho de parto. Mas pra gente ver no início, mas não fazer frequentemente na paciente em trabalho de parto. Porque pode dar uma pequena alteração e o bebê estar bem mesmo assim. Porque se a gente for só fazer a ausculta do foco dessa paciente no caso de trabalho de parto, a gente vai escutar 130, 135, 140, vai estar ok, né? Agora, fazendo uma cardiotoco num período expulsivo, vai dar uma cardiotoco não tão boa mesmo, né? Por isso que não é indicado fazer cardiotoco numa paciente que seja em período expulsivo. Deixa eu ver se tem mais cardiotoco aqui. E aí a gente coloca essa cardiotoco dessa maneira. Mas o mais importante para vocês saberem da cardio é basicamente isso. Deixa eu ver, tem outro aqui. Então, vocês viram por que é importante a gente saber fazer, por exemplo, o exame obstétrico, até para colocar a cardiotoco, porque senão a gente não sabe nem onde pôr o sonar, né? Não sabe nem posicionar, não sabe onde posicionar nada, nenhum deles, né? Então, tem que saber um pouquinho do exame obstétrico para a gente ter essa noção de anatomia, noção do porquê mesmo da propedêutica e obstétrica para ter um sentido o exame, senão
a gente não consegue colocar. 2 aí se for gemelar, né? E sempre lateraliza a paciente. Ou o paciente pode ficar sentada. Tem algumas cardiotocos mais modernas que elas fazem essa leitura, inclusive por Wi-Fi. Wi-Fi? Não, sim, sem fio. Tem esses transdutores que passam essas informações sem fio. Então, a paciente pode se movimentar, pode levantar, pode andar, pode ficar de pé. Né? A questão aí é a paciente ficar só em decúbito dorsal, que fazendo essa compressão de veia cava, posso alterar também a oxigenação fetal. Inclusive a pressão arterial da mãe. Esse vídeo aqui achei super legal para vocês assistirem. Acho que vocês me falem se vocês vão ouvir o áudio. Sim? Não, Estão ouvindo o áudio? não. Não. Que coisa. As médicas e enfermeiras se reúnem em volta de uma mulher que está em trabalho de parto. Elas monitoram os sinais de vida e tentam ajudar a mãe a dar à luz ao bebê. Tá tudo bem, doutora? Tá tudo bem. Na verdade, tudo aqui é um treinamento feito com um robô programado para reproduzir diversos comportamentos de uma gestante e serve para testar as reações da equipe. Enche o peito de ar na hora da contração, prende a respiração e faz forçando para baixo, tá? O bebê no útero também faz movimentos. Dessa forma, é possível identificar as dificuldades e criar modelos para Parou? Caí, gente? Sim. Até onde vocês assistiram? É o bebê começando a sair. Ele tá meio Tá. para dentro, meio para fora. Tá saindo o áudio, né? Tá. O útero também faz movimentos. Dessa forma, é possível identificar as dificuldades e criar modelos para melhorar o cuidado e, principalmente, a segurança da mãe e do bebê, num momento tão especial, que é o nascimento de uma nova vida. No fim do parto, os participantes avaliam e discutem os procedimentos que foram feitos. O treinamento acontece no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, neste espaço chamado de Centro de Simulação Realística. Com a mãe robô é possível simular com realismo vários tipos de partos, desde os mais simples até os mais complicados, como nos casos em que o bebê não fica numa posição favorável para o parto natural. Aqui você viu que o ambiente é propício para que se faça igualzinho ao hospital. Nós temos o robô, temos várias atrizes, atores que são treinados por nós para simular realmente as situações e ajudar o médico a encontrar a solução dos problemas. A gente estudando isso aqui, vendo que tudo deu certo, vamos disseminar para outros hospitais do Brasil também. A iniciativa faz parte do projeto piloto para incentivar o parto normal, desenvolvido pelo Ministério da Saúde e a Agência Nacional de Saúde Suplementar. O objetivo é criar estratégias para reduzir as cesarianas desnecessárias. Para você poder assistir o parto natural, isso requer mudança nos processos de cuidado, às vezes algumas mudanças na ambiência da maternidade, na estrutura física da maternidade e também treinamento. Então, nós estamos atuando nessas frentes para que os profissionais e os hospitais estejam preparados para receber essa mulher e dar assistência mais adequada de acordo com a condição clínica dela. Participam do projeto médicos e enfermeiros obstetras de 23 maternidades privadas e 5 públicas. A médica Shirley veio de Fortaleza exclusivamente para participar do treinamento. Ela que sempre recomenda o parto normal às pacientes
ficou impressionada com o realismo da simulação. Fantástica, a simulação foi fantástica, o proveito foi enorme, né? A gente tem acesso aqui à tecnologia de ponta e nos dá um crescimento importante. É igualzinho que a gente tem, né, gente? Igualzinho. Igualzinho. Então, a gente falou muito de parto normal. Agora que eu quero mostrar uma cesárea para vocês. Não sei se todo mundo já viu como é que funciona. Deixa eu deixar carregar um pouco. Coisa linda. Vocês verem que não é muito invasivo. Quase nada. Like adjust इसको ये विदेश में पर बुलाऊंगे अच्छा सांस लो लंबे लंबे Ali já é o útero. Não precisa colocar um forceps para tirar a cabeça do bebê de uma vez. É isso que eu achei estranho.
Já nasce sendo violentado quase, né? Dúvidas, pessoal? Só não sei por que usaram o FORPS pra fazer. Também não sei. Não precisa, né? Desnecessário. Não. Às vezes eles colocam o forceps só o de baixo para fazer uma alavanca para sair, mas muitas vezes essa alavanca é feita com a mão mesmo, não há necessidade de um forceps. É mais um procedimento para fazer a retirada do bebê, mas, né? Quem somos nós na fila Nossa, do sei entrar na cabeça do bebê, nossa, dá um desespero, dá medo que machuca. Ai, sei lá. O quê? Porque parece que, olhando esse fórceps na cabeça do bebê, dá um medo, assim, não sei se sou só eu, mas porque parece que o neném é tão frágil, daí entra aquela baita pinçona, ai, credo, não gostei. Tadinho. É esquisito. Gente, o que eu queria mostrar para vocês hoje é isso. Vocês são muito quietos hoje, só a Michelle fala comigo. Eu tô ouvindo aqui, professora. E a... Eu não sei quem tá falando aqui que parece ser Maidar. Maidar. Eu, Carol. Carol? Ah, tá bom. É, A Carol e a Michelle que falaram comigo hoje. Carol, parabéns. Obrigada. É o aniversário da Carol hoje, parabéns. É aniversário da Carol? É. Parabéns, Carol! Parabéns. Deus abençoe. Professora. Muita saúde, paz e amor. Samuel ia perguntar alguma coisa? Não, eu ia. Tem uma que eu ouvi na internet do Dr. Cinturion. O cara também é interessante pra caramba também, professora. É o parto lá, cesariana também. Interessante, achei muito legal. Mas é bacana esse negócio aí. Como é que pode, né? O nosso cara já abre, já vai cortando tudo. Não, interessante, né, professora? É muito louco, né? Não é muito invasivo, né? O que vocês acharam? Nossa, eu nunca tinha visto esse vídeo. Interessante mesmo, muito legal. É bom ver, né? A diferença entre... Eu quero estar presente olhando ali para mim ver. Vai ser bacana. A primeira vez que eu vi, eu passei muito mal. Eu desmaiei no centro cirúrgico. Na primeira vez, professora? Passei muito mal. A turma falou, e essa aí não vai ser enfermeira, já a primeira vez já teve esses problemas aí. A primeira cesárea que eu vi foi na faculdade, né? Ah. Desmaiei mesmo. Então, mas a turma já criticou a senhora. Ah, essa aí acho que não vai ser enfermeira, porque tá com Com certeza, inclusive um médico que eu conheço até hoje, que é super conhecido em Sorocaba, que era o médico que estava fazendo a cesárea. A turma critica, né? Mas a turma fala assim, você vai mexer com sangue. Bom, com sangue é coisa normal, depois você acostuma, né? Tudo que é novidade. Devem ter pensado, essa nunca, né? Que vai ser. Mas não é, professora, várias camadas fortes, é um pouco agressivo, assim, a gente olhando. Não é, cara, cortou, saiu, não é bem assim. Não é não, é bem agressivo mesmo. Mas tá bom, gente, eu acho que é isso. É uma violência. A primeira vez que você vê é uma violência, mas o cara cortando, puxando com ferro, coloca tudo ali, a pessoa... É super violento mesmo, é feio de ver, né? Obrigado, professora, um bom dia para a senhora, fica com Deus, tá? Um abraço para todos aí. Obrigada, boa semana para vocês também, não esqueçam que a prova vai ser
né, na semana do dia 15. A nossa prova vai ser dia 15, professora? Dia 15. Ah, legal. E o que é bom estudando aquele parte do AVA ali mesmo ou direto nos slides? É mais interessante, né, professora? Então, essa prova eu que vou montar. Certo. Então, mas eu acho que é melhor ver os slides, né, professora? Os slides, dá uma estudada pelos porque slides, pelas ontem anotações das aulas e pelo AVA também, né? Que Ontem eu vi o também AVA foi montado, minhas aulas foram montadas pelo em cima do AVA, né? AVA. Tá ótimo, professora. Obrigado, bom dia para a senhora. Fica com Deus aí. Tchau. Obrigada, bom dia, Samuel. Tchau. Tchau, tchau. Essa aula eu vou gravar, tá gravada, e eu vou postar na última aula nossa. Então, eu vou postar como aula dia 1/6. Você vai passar aquela listinha pra gente estudar igual você fez ou não?